Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Seguinte, hoje vamos finalmente comentar aqui no canal sobre Minha Coisa Favorita é Monstro, da Emil Ferris, gibizaço lançado aqui no Brasil pela Quadrinhos na CIA, um quadrinho aclamado aí, tudo quanto é canto do mundo em que ele já foi lançado. E bora comentar, né? Será que é tudo isso mesmo? Será que vale a pena a leitura? Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Bora lá então, pessoal, minha coisa favorita é Monstro, como eu já disse, né, gibi da Emil Ferris, quadrinho que foi aclamado pela crítica e público no mundo todo, um quadrinho que foi também extremamente premiado, né, venceu 3 categorias do último Eisner do ano passado, também ganhou o prêmio máximo lá do Festival de Angoulême, no caso nesse ano, né, em 2019, ganhou também outros prêmios por aí. Esse aqui foi o primeiro quadrinho publicado pela Emil Ferris, o que é muito impressionante, né, já chegar com uma obra tão importante como essa, né? Também uma obra que foi aclamada por outros grandes quadrinistas, como a Alison Bechdel, o Art Spiegelman, Chris Ware, enfim, esses gigantes falando muito bem, né? E colocando a Emil Ferris ali como um deles, né? Já é um quadrinho que é extremamente importante, com certeza, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o porquê que esse gibi aqui é tão bom. Então, Minha Coisa Favorita é Monstro é inspirado na vida da Emil Ferris, né? Sobre acontecimentos, inspirado ali em acontecimentos que ela passou na infância, também acontecimentos ali da vida de alguns parentes, pessoas próximas a ela. No quadrinho a gente acompanha a Karen Race, que é uma menina de 10 anos, que ela vive em Chicago, e ela se vê como uma lobisomem, não sei se é certo falar isso, né? Mas enfim, uma garota lobo, como se fosse um lobisomem. E ela é aficionada também por filmes de terror, revistas de terror, quadrinhos de terror, e ela ama esse universo. Ela sente que aquilo ali seria ótimo para ela ser um monstro. Ela tem essa vontade, inclusive. E existe toda uma mensagem por trás, né, disso, né? Sobre o que é ser um monstro na visão da personagem, na visão dessa protagonista. O pontapé ali do quadrinho é quando a Karen ela começa a investigar a morte de uma vizinha dela. Mora ali no mesmo prédio, mora num apartamento acima dela, e ela começa a investigar essa morte que foi considerada suicídio, mas tem ali alguns indícios de que poderia ter sido um assassinato. Então essa menina de 10 anos começa, né, a tentar descobrir algumas coisas a respeito desse caso, e o quadrinho ele passa ali pelo todo o contexto social e político da Chicago dos anos 60, época e lugar em que a Karen, essa menina de 10 anos, vive com a família dela, né? A mãe, o irmão, uma família de origens diversas, de origem irlandesa, mexicana, também indígena. E também, ao mesmo tempo, né, que passa pelo contexto social político da Alemanha dos anos 30. Uma vez que essa personagem que morreu logo no início do quadrinho, a Anka Silverberg, ela é judia, ela é uma mulher judia, e ela viveu ali todo o período do Holocausto. Então o quadrinho mostra esses dois períodos extremamente turbulentos, socialmente falando, economicamente, politicamente falando, da visão de duas personagens que são excelentes, assim, pra gente acompanhar essa história, né? E o texto da Emil Ferris, assim como toda a narrativa, mas assim, o texto da Emil Ferris consegue carregar e dar voz de uma maneira muito verdadeira para essas duas personagens. Quando você pega o quadrinho, a reação imediata é ficar impressionado com os desenhos, né? Porque realmente a arte da autora é algo sensacional, algo que impressiona de cara. E assim, impressiona por vários motivos. Primeiro que os desenhos são bonitos, ponto. E também quando você descobre, começa a entender, né, visualizar ali como que ele foi feito. Porque o quadrinho ele é todo produzido à mão pela Emil Ferris, tanto o texto quanto os desenhos, e ela fez, em sua maioria, com caneta Bic, e também uns outros tipos de canetinhas coloridas, e ela faz essas artes aí que variam de um desenho mais realista, para alguns momentos ali um pouco mais simples, se é que a gente pode falar dessa maneira, só que com um desenho ali com diversas rachuras e em alguns momentos também imitando, simulando ali obras de arte, pinturas famosas, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. E cara, é sensacional, você olha o quadrinho, você acha bonito e a maneira como ele foi feito é surpreendente mesmo, né? Mostra como é possível fazer arte com os mais diversos materiais. E assim, beleza, você descobre que o quadrinho é feito dessa forma, né? Com canetas, desse tipo de caneta Bic, canetas coloridas. E aí você descobre e se surpreende mais ainda quando você sabe da história da Emil Ferris.
Quem olha esse quadrinho, eu acho que não imagina que ela lançou esse quadrinho primeiro com 55 anos de idade, algo que já é impressionante, não é comum, né, uma primeira obra de uma quadrinista ser lançada nessa idade e já ser uma obra gigantesca como essa, tanto em tamanho quanto em qualidade. E outra coisa que impressiona também é que aos 40 anos de idade ela sofreu de uma doença que poderia ter acabado com qualquer sonho artístico que ela tivesse, qualquer pretensão de fazer, de viver de arte, né? Pelo menos a arte que dependa ali de fazer desenhos, né? Que dependesse do movimento das mãos e tudo mais, porque ela sofreu de uma doença, né? Ela contraiu ali o vírus do Nilo Ocidental, que foi uma doença que fez com que ela ficasse paralisada da cintura para baixo. Ela começou simplesmente a ter que andar com cadeira de rodas, e ela também perdeu muito do movimento da mão direita, justamente a mão com que ela trabalhava, né? Ela já trabalhava como ilustradora freelancer, também como designer de brinquedos, e isso foi algo que poderia ter abalado totalmente Amy Ferris, mas pelo contrário, como ela sabia que ela precisava ali continuar e também sustentar a sua filha, e ela queria, né, continuar produzindo, fazendo o que ela amava. Ela resolveu simplesmente voltar a estudar. E ela começou a estudar no Instituto de Arte de Chicago. E depois de um tempo passou a produzir esse quadrinho aqui, o Minha Coisa Favorita é Monstro, e é muito importante para ela. Ela comenta em entrevistas que a produção desse quadrinho fez parte ali da recuperação, porque quando ela começou a desenhar, ela já tinha melhorado muito, já estava fazendo tratamento, tal, já tinha melhorado muito dessa doença, mas ela ainda não tinha, e parece que até hoje ela não tem totalmente o movimento da mão direita da maneira como era antes, né? E ela precisou reaprender a desenhar durante todo esse processo. Então, assim, história fantástica dessa mulher, dessa artista que já é com certeza um dos nomes mais importantes do quadrinho mundial. E a cada virada de página aqui no Minha Coisa Favorita é Monstro é uma experiência nova, né? Porque além dos desenhos, como eu disse, serem belíssimos, a Emil Ferris, ela vai variando a maneira como ela conta, né, a narrativa, assim. Em alguns momentos ela usa requadros e outros ela não usa. Ela tem ali escolhas narrativas bem variadas e todas funcionando muito bem e, assim, muito diferentes entre si, mas você consegue ao mesmo tempo perceber uma unidade nesse trabalho, né? Você folheia tudo aqui, lê, acompanha a história, você percebe essas diferenças, mas tudo faz sentido nesse conjunto, nessa obra aí que tenta simular o diário da personagem principal. Ele é todo, inclusive, com folhas ali pautadas, né? Como se fosse um caderno com linhas, o caderno em que ela desenhou, em que ela foi anotando tudo, desenhando tudo da história. Inclusive, isso leva para um assunto muito interessante, que é o letreiramento desse quadrinho na versão nacional. Porque, assim, a Amy Ferris, ela vai desenhando e escrevendo, vai escrevendo por cima de rachura, tem um monte de rabisco em cada página, tem página que tem elementos misturados ali por tudo quanto é canto, né? Então, assim, o trabalho absurdo que deu para letreirar esse quadrinho. Tem também algumas páginas de revistas, né, de terror, pelas quais a Karen, ela é fascinada. Então, tem vários desenhos desses tipos de revista, né? Então, assim, vai ter um vídeo só sobre isso aqui no canal, um evento que aconteceu na Ugra. Então, em breve vocês vão saber um pouco mais sobre o trabalho, né, que o Américo Freiria e a sua filha Jéssica fizeram aí no letreiramento desse quadrinho. Se a Amy Ferris teve muitas dificuldades aí durante a vida dela, até chegar nessa obra aqui, a personagem principal, a Carrie, também passa por muitas dificuldades durante a história. Não é fácil ser uma menina, ser uma mulher na Chicago dos anos 60, não era fácil, definitivamente não era fácil ser uma mulher judia na Alemanha dos anos 30, no caso da vizinha dessa personagem. Não é fácil ser mulher, ser negro, ser gay, enfim, ser indígena no mundo atual. Então, assim, é um quadrinho que fala sobre lutas do passado, mas ao mesmo tempo fala muito sobre lutas do presente, coisas que a gente, infelizmente, ainda tá precisando passar. E, assim, o quadrinho é muito carregado dessas mensagens, né? A Karen, ela é uma personagem que ela é fascinada pelo diferente. Ela quer ser um monstro. Durante o quadrinho ela vai entendendo um pouco mais o que significaria para ela ser um monstro. Ela descobre algumas coisas e no final ali ela chega a uma conclusão um pouco mais clara, um pouco mais forte ali, que carrega toda a mensagem desse quadrinho. Ela é uma menina que ela é atraída muito pelo diferente,
tanto nessa questão dos personagens que ela gosta, vampiros, lobisomens e tudo mais, mas também ela é atraída por pessoas que são ali desajustados, né, que são os outsiders, que são pessoas que a sociedade não abraça. E a gente percebe que ela vira amiga de pessoas assim, ela consegue se relacionar, se aproximar muito mais com essas pessoas. E assim, uma coisa que eu acho impressionante do texto da Amy Ferris é que ela consegue mostrar uma criança de 10 anos, como que uma criança de 10 anos pensa, ao mesmo tempo que ela não cai na bobeira de achar que crianças não entendem aquilo que está acontecendo ao seu redor. Tem um quê de inocência sim na personagem, mas ao mesmo tempo ela entende muita coisa. Ela entende que a mãe dela está sofrendo de uma doença e que vai ser uma situação muito complicada. Ela entende questões ali, acontecimentos importantes socialmente falando, politicamente falando, que acontecem nos Estados Unidos e que afetam ali pessoas ao redor dela. Ela consegue entender, ela consegue perceber isso. E eu gosto muito como a Amy Ferris faz esse diálogo entre o mundo real e essa história ficcional aqui que ela conta. É um gibi que aborda sexualidade, violência, preconceitos, mostra muito como que a mulher precisava viver nessa época e, claro, dialoga muito com o que a gente vive hoje ainda. Infelizmente, a gente vê ali o sofrimento passado por essa vizinha, né, da Karen, tudo questões ali mais sombrias que ela precisou passar, mas que ao mesmo tempo dialogam com coisas que a própria Karen precisa passar. Então, assim, é uma questão de que a vida dessas duas personagens, né, tá muito relacionada. E isso que é interessante, né? A gente vai acompanhando ali paralelamente essas duas figuras e percebendo que muitas coisas que aconteceram com uma acontecem também com a outra. Eu falei um pouco sobre o irmão da Karen. Ele é um personagem que ela percebe que ela não consegue confiar totalmente nele, mas ao mesmo tempo ele é uma figura que a protege. Então, assim, mostra um pouco de como que ele foi um dos motivos pelo qual ela é apaixonada por arte, né? Ele mostra eles indo em um museu e vendo ali pinturas famosas, e aí também esteticamente em relação ao desenho são momentos fantásticos no quadrinho, né? Como que a Amy Ferris reproduz essas pinturas famosas com caneta. Então é algo lindo também, e narrativamente falando é legal como que eles interagem com essas pinturas. A Carrie também precisa lidar ali com amor, precisa lidar com o fato de ela não poder estar próxima, talvez, da primeira paixão que ela teve ainda criança, né, com 10 anos. São momentos ali bem... É impressionante como que a Amy Ferris consegue... Tudo bem, tem essa história principal, mas tem tanta coisa sendo contada ao redor disso, né? Tem tantas camadas esse quadrinho que eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais, eu tenho esse problema que eu gosto de detalhar tudo aqui, eu falo sobre muitas questões ali do quadrinho, mas eu acho que não precisa, na verdade. Você entendendo esse contexto e pegando o quadrinho para ler, você vai aproveitar muito bem essa história, que com certeza é um gibizaço. E assim, compre Minha Coisa Favorita é Monstro, se você gosta de quadrinhos, porque... top 3 do ano fácil e talvez o melhor do ano. Quem sabe? Bora ver o que vem por aí ainda em 2019, beleza? Mas esse quadrinho aqui é fantástico. Em breve vai sair aqui um vídeo, como eu disse, sobre o letreiramento, né? Vai ser também muito bacana você entender, a gente entender um pouco mais desse trabalho que não é tão comentado, né? Então, é isso. Gibizaço da Amy Ferris, lançado pela Quadrinhos Nasci aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, pessoal. Minha Coisa Favorita é Monstro. Eu poderia ter passado mais tempo comentando aqui sobre esse quadrinho, mas enfim, acho que não vale, né, contar detalhes também pra vocês. Eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Não sei exatamente se a gente vai fazer, se vai dar tempo ou não, mas vocês topariam, vocês gostariam de um vídeo em que a gente comentasse com spoilers? Eu tô dizendo a gente porque, assim, é um vídeo que eu pretendo convidar aqui a galera que participa de vez em quando, por exemplo, o Felipe e o Thiago, comentar com spoilers sobre alguns quadrinhos. Não vai ser um vídeo extremamente planejado, vai ser simplesmente a gente sentar e conversar, por exemplo, sobre esses grandes gibis que foram lançados em março de 2019, né? Um mês aí recheado de coisa boa, se tratando do quadrinho que eu costumo comentar aqui. Então, assim, o que vocês acham disso? Vocês curtiriam esse tipo de vídeo? Não prometo nada, mas enfim, é bom saber o termômetro aí se vocês gostariam ou não, beleza? Então é isso, aqui embaixo tem o Apoia-se do Papozinho. Se você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui, é muito, muito importante que você apoie, beleza? E o que mais? Instagram aqui do Papozinho também,
compre o Minha Coisa Favorita é Monstro, não deixe de adquirir esse material. Se você se tornar apoiador do Papuzine, nas recompensas ali que dão direito a sorteio, em abril vai ser sorteado um exemplar aqui desse quadrinho, beleza? Então os apoiadores aí que estão assistindo esse vídeo sabem que podem ganhar um exemplar do Minha Coisa Favorita é Monstro. Já sabe, né? Porque eu já avisei lá no grupo também. Então é isso. Muito obrigado, apoiadores. Muito obrigado a todo mundo que ajuda o canal a continuar existindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima.